Shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar conteúdos e informações a respeito do povo judeu. Este programa ele é produzido pelo Instituto Tzadik em parceria com a IPP-TV, a sua TV missionária, agora esses estúdios maravilhosos que temos aqui, nessa bela estrutura, providenciada aí para disseminar conteúdo bíblico, conteúdo cristão aí da melhor qualidade. Bom, hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa será com o pastor Ari Franklin, que já esteve aqui no Israel para Jesus em outros programas, e nós vamos compartilhar alguns princípios aí importantes para um evangelismo eficaz no testemunho de Cristo aos judeus, que é o tema do nosso programa de hoje. Esses princípios, eles podem ser aplicados num diálogo, numa conversa, tanto com judeus como não judeus. São princípios aí de evangelismo que nós podemos aplicar aí em qualquer ambiente aí que nós estivermos para o testemunho de Jesus. Então eu quero convidar o pastor Ari Franklin para que a gente possa bater este papo. Seja bem-vindo, pastor Ari. Shalom, pastor Maldo. Muito bom estar aqui com vocês de novo. É um privilégio estar aqui na IPP-TV, no Israel para Jesus, tendo a oportunidade de falar ao povo do Senhor Jesus, à igreja, à comunidade dos santos, sobre essa necessidade de alcançar o povo judeu, de falar sobre temas relevantes. E é sempre bom estar aqui, é um privilégio para mim estar hoje, você aqui hoje. O pastor Ari é diretor do Instituto Tzadik, é o vice-presidente da organização, também atuante aí na pastor no Ministério também de Missões, desenvolve todo esse trabalho missional e pastoral também, né? Pastor Ari é pastor em uma congregação lá em Passos, em Minas, né? Então, por isso que nós estamos aqui neste bate-papo aqui remoto, nessa entrevista online. Pastor Ari, Jesus veio, desenvolveu toda a sua vida, todo o seu ministério, confirmou as suas credenciais messiânicas, né? Trazendo assim a autenticidade à sua pessoa, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, pregou com autoridade, formou discípulos, fez vários milagres e deixou aí todo o ensinamento a que lhe cabia a fazer. Morreu na cruz para que pudéssemos nos tornando justificados diante de Deus por conta dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e antes de subir aos céus, ele deixou o mandato missionário, a ordem de pregarmos o evangelho, a ordem de sermos testemunha dele aonde nós estivermos, tanto a judeu quanto a não judeus. E esta forma, então, de pregar o evangelho, de testemunhar, nós podemos aí listar aí alguns princípios, né? Nós sabemos aí que a base é a Escritura, é a palavra de Deus, mas queria compartilhar aqui, nesse bate-papo contigo aqui, ouvir de você alguns princípios eficazes aí na evangelização. E o primeiro ponto aí que eu gostaria de poder ouvir com você, que você possa desenvolver com a gente aqui, quando a gente pensa na evangelização, a gente é bombardeado aí com livros, conferências, tantas coisas com estratégias, macetes, fórmulas prontas. Como é que a gente lida com tudo isso? Essas questões são válidas? Até que ponto isso é bom ou não? Um evangelismo eficaz conta com essas ferramentas diversas que nós temos por aí? Como que é essa questão? Confesso para você que esse é um tema muito interessante e importante para mim. Durante a minha vida inteira eu me inquietei com isso. Eu não sou um evangelista nato, eu não sou uma pessoa que tem uma facilidade, não me considero, Gosto de conversar, gosto de me expressar,
mas eu sempre ouvi sobre modelos de evangelização, sobre treinamentos, que a gente devia fazer treinamento, que a gente devia nos capacitar. E eu vi isso, e como pastor, eu estou no meu segundo projeto de plantio de igreja, né? Então, assim, evangelização no plantio é essencial. Você não consegue plantar uma nova comunidade sem que ela seja tracionada na evangelização. Então, esse é um tema caro para mim. E durante muito tempo eu ouvi falar sobre o método A, sobre o método B, sobre o método C, e também estudando os movimentos, né, de crescimento de igreja. Né? E aí, curiosamente, as igrejas que mais evangelizavam, né, pelo menos na minha época de seminário, onde a gente se debruçou mais ainda sobre isso, e depois continuando a estudar sobre isso, as igrejas que mais provavam de um crescimento eram aquelas igrejas que pouco ou quase nada treinavam. Eram igrejas que viviam o evangelismo de uma maneira espontânea, né? O movimento pentecostal brasileiro é uma prova disso, né? Se você conhecer igrejas pentecostais, se você for familiarizado com o ambiente pentecostal, tenho amigos, colegas, pastores, familiares, né, que são especialmente da Igreja Assembleia de Deus, uma comunidade, uma denominação que eu tenho muito apreço, respeito demais pela vocação evangelística, né? E se você conhecer o movimento pentecostal, você vai saber que a base da membresia pentecostal é uma base muito simples, de pessoas que não fizeram nenhum curso, nenhum treinamento, mas elas simplesmente evangelizam. E hoje nós vivemos essa questão da gente ficar com o olho bem aberto sobre essas questões de pragmatismo. Né? O pragmatismo religioso é algo que a gente precisa ter muita atenção nisso, porque tem muito material, como você disse, tem muitos livros, muitas coisas se produzem hoje. Você vai no mercado hoje, secular, são vários os livros que ensinam fórmulas para absolutamente todos. Como ser vencedor, como você conquistar coisas, como você desenvolver a sua carreira. E no mundo cristão evangélico, não é diferente disso. Né? As pessoas, até com o melhor dos interesses do mundo, né, tentam cravar metodologias eficientes, que sejam consideradas eficientes. Mas aí a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso, sobre essas questões, e eu considero que tudo começa pelo amor. Jesus é a base da nossa evangelização. Se a gente se apega demais a modelos, se a gente se apega demais a forma, e a gente esquece o que está motivando a gente a querer alcançar pessoas, a gente vai se perder fatalmente nesse caminho. Então, eu volto com você para o exemplo que eu dei das pessoas mais simples, que são aquelas que alcançam demais, né? São aquelas pessoas que são eficientes na sua evangelização. O que move essas pessoas? Aquilo que a gente chamava de paixão pelas almas, paixão pelas vidas. Ora, Jesus, ele me alcançou, Jesus me tirou do poço onde eu estava e ele me buscou lá. E porque Jesus me amou, e porque Jesus me alcançou, eu preciso falar, eu preciso compartilhar quem é esse Jesus, o que ele fez por mim e o que ele pode fazer por essas pessoas. Então, isso tem que ter como motivação suprema o amor. Eu fui amado e eu também amo. E as pessoas também estão saturadas hoje. Quando você é abordado por alguém que quer falar sobre a sua fé, que quer falar sobre as suas crenças, e você não percebe que ela realmente tem um interesse real por você, então isso fica muito claro, né? Então rapidamente você quer se livrar daquela conversa, porque
é como se aquela pessoa tivesse um programa de pontos, né, na fé, e se ela falar de Jesus para tantas pessoas, ela vai ficar melhor. Então você sente que está participando de algo assim. Mas quando você é abordado na sua intimidade, quando você é tocado por palavras de pessoas que realmente têm um interesse real por você, tá? Não que você faça parte da comunidade delas. Ela não está te apresentando uma igreja, ela não está te apresentando uma denominação, mas ela está querendo falar de Jesus. Como plantador, eu vivo isso e eu ensino isso todos os dias, né? Que as pessoas que estão comigo nesse processo de plantio, elas precisam amar autenticamente aquelas pessoas, verdadeiramente aquelas pessoas que elas estão compartilhando o evangelho. E já preparo elas, né? O Espírito Santo dá a gente de todas as formas, de todos os modelos de pessoas, né? Gente tranquila, gente complicada, gente que fala rapidamente sobre a sua vida, gente que vai falar talvez a conta-gotas, né, sobre a sua situação, sobre a sua vida, sobre a sua história, mas o ponto inicial aí, com certeza, é o amor. Nós precisamos amar as pessoas, não identificar nelas um futuro membro da igreja que eu participo, mas eu preciso que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. Eu devo acreditar nisso, eu devo desejar isso e, acima de tudo, eu devo expressar isso de todo o meu coração. Pegando esse ponto aí, né, chave aí que o amor deve ser essa motivação, né? Eu vi nas suas últimas postagens, nas suas redes sociais, que na igreja em que você pastoreia, né, na congregação, vocês estão estudando o livro de Atos. E o livro de Atos, ele vai justamente mostrar aí os primeiros passos aí, né, da igreja. E a gente vê que a maneira, né, o princípio estabelecido ali era nas casas, né? E o Senhor ia acrescentando, iam ganhando a simpatia das pessoas. Isso parece que eles utilizavam a questão do relacionamento para a comunicação do Evangelho. Essa estratégia, né, lá da igreja primitiva, ela está ultrapassada ou realmente a base do relacionamento é uma forma mais genuína da gente apresentar o Evangelho? Alguns anos atrás, eu considero que a minha vida foi transformada quando eu fui apresentado ao discipulado. Esse é um tema que a gente vai falar já já, mas falando sobre esse tema, aqueles irmãos norte-americanos, quando eles começaram a nos treinar, a nos capacitar e falar das suas próprias experiências, as suas próprias histórias, eles falavam que nós precisamos compartilhar de Jesus, viver uma vida missional. Esse foi um conceito novo para mim. Vida missional. Fazia sentido para mim do ponto de vista teológico, claro, mas do ponto de vista prático era algo que eu não pensava nisso como algo contínuo. Desde então, eu falo que de 2013 para cá, minha vida foi transformada por isso. Então, quando você pensa nesse ponto, eles falavam assim, que nós precisamos viver a nossa vida missional e aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, onde nós moramos, onde nós nos divertimos e onde nós trabalhamos. Ou seja, são as 3 esferas macro da nossa vida. Tá? E eu lembro quando eu me converti, quando eu confessei Jesus como meu Senhor, lá na igreja presbiteriana de Souza, lá no sertão da Paraíba, né? A gente passou por esse processo e quando eu entrei na igreja, eu fui apresentado a um novo conceito, né? Igreja e mundo.
E naquele momento, né, a condução que eu dei para a minha vida, baseado naquilo que eu estava enxergando, é que eu deveria cortar todas as conexões que eu tinha com a cidade, com os meus amigos. Eu estava na 8ª série. E eu lembro que aquilo foi muito traumático para mim, porque no Nordeste, você sabe, chega no mês de junho e julho, você tem as festas, né, julinas, né, e a escola tinha o arraiá, tinha toda aquela coisa, e eu me converti, estava me preparando para aquele momento, e eu só falei para os meus amigos, olha, eu não vou mais poder participar dessas coisas, porque agora eu sou crente. E tinha um amigo meu da escola, chamava Genildo, né? Eu lembro que ele arregalou os olhos para mim e ele falou, e agora? Tentando entender, né, como que seria a minha vida daqui para frente. Eu falei, cara, eu sou crente. Tipo, agora eu não sou mais do mundo e eu estava cortando todos os meus laços com o mundo. Bom, meses depois, né, não mais um neófito, não mais um novo convertido, eu estava recebendo agora de palestrantes, de pregadores, meu coração estava sendo inundado pelo ID. E agora eu estava ouvindo que eu devia ir ao mundo e pregar o evangelho. E eu ficava assim, como? Eu cortei todas as conexões, né? Então, assim, uma das coisas que nós aprendemos com os irmãos pentecostais é que eles não cortam as conexões. E nós devemos, é um estudo de caso. E eu tento viver isso aqui na minha vida congregacional, na minha vida comunitária. Eu digo para as pessoas, olha, vocês têm que ser sal da terra e ser luz do mundo na festa da empresa, do clube. Eu falo, não cancela o título do clube. Não deixe participar das reuniões sociais do condomínio, da rua, das reuniões de família. Você quer conhecer um ambiente tão hostil para a evangelização quanto família? Nós nos convertemos, nós passamos por essa transformação na nossa vida e a gente some do convívio familiar. E aí, quando a gente aparece, as pessoas já olham meio torto para a gente, qualquer fala nossa tem uma conotação de pregação, sermão, de sermão, né? Então nós precisamos manter essas conexões vivas, né? A nossa santificação, ela é um ato intencional, sem que seja necessário que a gente se aparte do mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos estar no mundo. Nós precisamos, né, tem uma frase do John Stott que eu gosto muito, e ele diz que a gente tem que estar preparado para a volta de Jesus como se ele voltasse hoje. Mas devemos viver como se ele nunca voltasse. Porque a gente tem que estar enraizado, a gente tem que estar inserido na comunidade, aproveitando essas oportunidades. O clube, por exemplo, na cidade que eu moro, aqui em Passos, nós temos um grande clube, né? Então, assim, estar nesse clube é ter muitas conexões com os colegas de trabalho, com os vizinhos aqui da associação de bairro. Então, nós precisamos aproveitar por amor. Eu preciso fazer isso por amor, mas eu preciso me conectar com as pessoas. E isso não precisa fazer um treinamento para isso. Não há necessidade de você fazer um curso para isso. Isso é algo natural. E o Espírito Santo, é ele que faz todo esse mover, e a gente precisa lembrar, e eu gosto de dizer sempre, nunca se esqueçam, né? É o Espírito Santo quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual que é a minha parte? Falar. Eu só preciso falar. E aproveitando, Ari, eu queria que, pegando tudo que a gente está falando aqui, essa questão
do amor genuíno, a questão do relacionamento. Queria que você separasse alguns minutinhos para você compartilhar desse momento que você teve a oportunidade de, com a sua esposa, com a Tuca, aqui em São Paulo, testemunhar de Cristo entre os judeus, dentro de um ambiente judaico, onde por meio do relacionamento, do amor, e também pegando aqui um outro ponto, que é a questão da simplicidade, né? Como você disse, não precisa grandes treinamentos, mas simplicidade, porque o evangelho é simples. Então eu queria que você aproveitasse e pudesse também trazer para a gente um pouquinho desse testemunho, né? E do compartilhar na base do relacionamento, nessa grande oportunidade que vocês tiveram de estar dentro de uma comunidade judaica. Olha, quando você fala sobre simplicidade, vai estar conectado com a questão de relacionamento e com o amor, porque isso dá uma autenticidade do que você está fazendo. Há alguns anos, eu e a minha esposa, a gente entrou no processo de nos tornarmos voluntários, né, no Einstein, né, que é a maior organização judaica aí do Brasil, da cidade de São Paulo, e nós fomos trabalhar como voluntários no residencial Albert Einstein. E quando a gente está falando, treinando, né, jovens, compartilhando, treinando não, compartilhando com jovens, eu falo que uma das maneiras de você evangelizar é você servindo, né? E o voluntariado é uma janela de oportunidade. Bom, ela e eu e ela, nós tivemos essa oportunidade, né? E nós não entramos ali para mudar a cabeça das pessoas, com muito respeito, com aquela equipe maravilhosa do Einstein, com os nossos superiores, com a nossa superiora, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, e nós ficamos ali por meses, meses. E o amor por aquelas pessoas, amor pelo povo judeu, eu amo o povo judeu, eu amo a nação de Israel, tenho uma profunda identificação com aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 1, primeiro ao judeu e também ao gentil, mas o judeu pelo próprio texto, o texto é alto, a interpretação é fácil, tem a primazia da evangelização, e nós passamos meses ali, não tinha uma estratégia, não tinha nada. Eu trabalhava na biblioteca, eu tinha que abrir a biblioteca, posicionar os jornais nas mesas, dar um bom dia, como eu sempre fiz, com muito calor humano, com muito, muito carinho, e estar lá especialmente com os homens, que eu falava com os meus homens, né? Que eram pessoas já de idade, da terceira idade. Naquela época nós ainda tínhamos sobreviventes do Holocausto ali no Einstein, no residencial, né? E nós tivemos frutos. Mas o que eu mais ouvia, eu na biblioteca, a minha esposa na visitação, você é judeu? E a minha esposa falava mais que eu, né? Ela falava, não. Mas por que você está aqui? Mas a pergunta deles não era questionando que aquele era um ambiente só para judeu, é que se a gente não era judeu, por que a gente se doava tanto? Aí eu abri a boca e ela também, a gente falava porque Jesus mudou a minha vida e me fez amar você, Yeshua. E a gente falava de Yeshua. E tantas vezes eu ouvi frases assim, Ari, todo judeu sabe que Yeshua é o Messias, que Jesus é o Messias. No fundo, todo judeu sabe. Mas a gente não pode declarar. E isso foram frases ouvidas constantemente. Mas a gente não parava. Não parava de quê? De falar. Não parava de amar. Não parava de criar relacionamentos. De estar presente ali.
A gente não ficava ali olhando para o nosso celular, pensando no horário que a gente ia sair, poxa vida, hoje eu estou cansado. Não, a gente ia, pagava o nosso metrô, a gente ia por conta própria, com as nossas próprias pernas, com a nossa própria energia, a gente estava se voluntariando, fazendo coisas que aparentemente eram efêmeras, mas que causavam impacto no reino de uma maneira tremenda. Então, você que está me ouvindo, você pode ser e vai ser usado pelo Espírito Santo. Basta você dizer, eis-me aqui. Não se preocupe com a metodologia, se apoie na simplicidade, crie relacionamentos autênticos baseados no amor. É isso, não tem erro. E essa experiência nossa trouxe frutos, graças a Deus, né? Você juntamente comigo teve o privilégio, nós tivemos o privilégio de batizar um judeu para a honra e glória de Jesus, né? E nós batizamos. E ele está firme na fé até hoje, né? Então, assim, fale de Jesus para judeus, para não judeus. Está num ambiente familiar? Aproveite as conversas. Hoje a gente está sendo cada vez mais inquirido para ser um bom conselheiro dentro de casa, na nossa família. Ter um conselho sábio, ponderado, moderado. Você vai apontar para Jesus e quando a bola for levantada, né? Quando a oportunidade vier, fale claramente, não apenas com seu testemunho, né? Eu lembro de um jovem da minha igreja, aí em São Paulo, que ele repetia muito uma frase, acho que é de Francisco de Assis, que dizia assim, vá pelo mundo e pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Mas, na verdade, o testemunho é importante, mas nós temos que usar palavras. E uma vez eu estava falando essa frase e um grande amigo nosso, que eu amo de coração, tenho uma profunda admiração, o pastor Ion Morato, né? O Ion, ele ouviu essa frase, talvez ele não lembre disso, mas ele corrigiu, ele falou, mas tem que usar palavras. Não é se possível, se necessário. Não, você precisa usar as palavras. Você precisa comunicar. O testemunho é importante, mas sem ele a gente não tem autoridade para falar, mas nós precisamos falar com simplicidade. Não se preocupe de ter palavras bonitas e ter um conhecimento teológico. Nós precisamos falar de Jesus. E um exemplo, só continuando um pouquinho, de um porteiro aí do bairro de Higienópolis, né? Conversando com ele de uma igreja pentecostal, olha só, e ele estava falando que ele era motorista de uma família judaica, de um rabino, né? E o neto do rabino, que ele ia buscar na escola, levar, fazer tudo, né? Ele começou a ter a oportunidade de falar de Jesus, né? E aquele homem chegou ao ponto, né, de compartilhar com o próprio rabino, com o avô do garoto, sobre Jesus, que o inquiriu sobre a sua fé. Aquele homem não tinha um seminário, aquele homem não tinha preparo, aquele homem só disse quem era Jesus e o quanto Jesus amava aquelas pessoas. Então, isso é evangelização. Nós precisamos cruzar a sala. Tem um livro muito bom que eu amo de coração, do pastor Bill Hybels, né? Que o título é Evangelização, e ele diz que nós temos que cruzar a sala. Nós precisamos cruzar a sala. Simples assim. E falar de Jesus. Poxa, pastor Ari, muito bom esse tempo aqui para a gente compartilhar, né, de uma forma tão simples, tão leve, poder ouvir o seu testemunho, né, do que você tem feito, do que você já fez aqui entre judeus, entre não judeus, aplicando, né, todos esses princípios que a gente conversou aqui a respeito, né, de um evangelismo genuíno, verdadeiro, com interesse verdadeiro, olhando nos olhos da pessoa, não a tratando como um produto ou não vendendo um produto, mas com um amor genuíno. Muito obrigado por esse tempo aqui, né, desse bate-papo tão gostoso, falando a respeito de um assunto tão importante que é o testemunho, a pregação do Evangelho, né? O mundo está com uma enfermidade, né, letal, que somente nós, né, a Igreja do Senhor Jesus, temos
o remédio para isso, né? A solução para isso, que é o amor de Deus, que é o Senhor Jesus. Se não for nós, né, que anunciemos, quem fará? Né? Então, obrigado por este momento aqui conosco, agradeço aí pela sua disponibilidade de estar com a gente, falando um pouquinho aqui a respeito, né, de evangelismo e contando um pouquinho também das suas experiências entre o povo judeu e agora aí também seguindo aí em evangelismo aí na plantação de igreja. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe a todos, a você, a toda a equipe e aqueles que nos assistem. Shalom a todos. E nós queremos agradecer você também que está sempre aqui conosco e também neste programa assistindo aqui até o final, desejando a você aí uma paz aí abundante para você e toda a sua família. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.